Vamos lá, vamos lá, vamos lá para mais uma live. Hoje, live dose dupla. Vamos falar sobre ansiedade. Boa noite para quem está entrando. Vou aguardar uns minutinhos as pessoas entrarem. Quem estiver assistindo essa live no reprise, no replay, acelera aí um pouquinho, uns 3 minutinhos, só enquanto eu estou aqui aguardando o pessoal entrar, dando boas-vindas. E coloca já direto no assunto, porque o assunto hoje, nosso tema hoje está muito interessante. E eu acredito que será muito importante para você entender um pouco mais sobre isso, tá certo? Então, vamos aguardar o pessoal ir entrando, chegando, vão chegando para nossa live. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Luciana. Deixa eu hidratar minha garganta aqui, porque eu já falei demais hoje na primeira live. Ei, Daiane, ei, Luana. Luana estava na live 1 também, não estava, Luana? Já veio para a live 2? Eu te vi entrando na primeira? Então, vamos aguardar só um pouquinho, gente. Quem está entrando, um minutinho só para dar tempo de ir chegando mais gente, para a gente falar sobre esse tema tão importante, que é a ansiedade. Principalmente nos tempos atuais, em que o Brasil, no ranking, é considerado um dos países com pessoas mais ansiosas. Cláudia está aí na segunda live também, Cláudia. Seja bem-vinda. Que bom que você voltou. Vamos falar agora sobre ansiedade. Gente, quem não assistiu a live 1 que eu fiz às 19 horas, ela tá salva no feed do Instagram. E eu acho que vale a pena tirar uma hora do dia aí e assistir a live 1, que nós falamos muitas coisas interessantes sobre os desafios de ter uma mente magra. Para quem está aí em busca de autoconhecimento, de conhecer mais, de mais informação, pois é, Vanessa, tá salva lá. Assiste lá. Tenta não, Cláudia, vai fazendo que dá certo. O negócio é começar a fazer. No momento, com o que tem, da forma que consegue. Luana, vou deixar salva. A live da semana passada, a gente não ficou salva porque deu um problema no Instagram no horário. Então, inclusive eu conversei com várias outras pessoas que tiveram o mesmo problema que eu tive. Na hora que foi salvar a live, bugou aí de alguma forma e aí nós não conseguimos salvar. Então, nós vamos falar de ansiedade. E eu quero abrir essa live com uma frase, um pensamento que, assim, 5 minutinhos antes de entrar aqui, eu estava passando o feed do Instagram e eu li essa frase. Eu queria começar a nossa live hoje sobre a ansiedade, como controlar a ansiedade durante o seu projeto de emagrecimento, com essa frase que eu li que me chamou a atenção. E essa frase resume tudo que a gente vai falar aqui hoje. E eu achei bem impactante, queria compartilhar com vocês. Ansiedade é muito ruim. A gente perde o controle dos nossos sentimentos. Nossa mente cria coisas para a gente poder ficar mal, tomando como verdade absoluta o que não é real e nos lembrando de coisas que não devia. Tudo isso acontece ao mesmo tempo, combinado com diversos pensamentos negativos. Quem aí identificou com essa frase? Muito forte, não é? Eu achei ela muito forte e eu achei que essa frase ela resume tudo de uma forma bem compacta quando a gente fala de ansiedade. Eu vou deixar essa frase salva, na hora que eu salvar a live, eu vou escrever essa frase na legenda e deixar para vocês. Não sei quem foi o autor dessa frase, mas eu achei ela muito forte e impactante. E antes da gente começar a falar sobre o tema,
Vão mandar aviãozinho para as pessoas? Lembra daquela amiga sua ansiosa, aquele amigo seu ansioso, aquela pessoa que você está lembrando da sua família, que é característica dela a ansiedade? Manda setinha, convida essa pessoa, convida esse amigo, convida essa amiga aí para vir para a live para a gente bater um papo sobre ansiedade. Dedinho no coraçãozinho também. Quanto mais coraçãozinho vocês apertarem aí, mais gente vai estar sendo avisada sobre a live e vem para cá também. Pois é. Você vai entender um pouco mais sobre isso hoje, Cláudia, o porquê. O porquê que quando está ansiosa acaba comendo. Então eu acho importante, eu considero importante, antes da gente falar da ansiedade no contexto do emagrecimento, falar sobre ansiedade de uma maneira geral. E vocês primeiro entenderem o que é ansiedade. Sobre algumas vertentes, sobre algumas visões diferentes. Então, quando a gente fala assim, eu tô sentindo ansiosa, eu sou uma pessoa ansiosa, eu tô com muita ansiedade. O que é a ansiedade? Como que a gente caracteriza essa sensação? É como se fosse uma apreensão que dá aqui, ó, como se fosse uma coisa que estivesse fazendo assim com a gente, apertando. Só que no peito engasga, vai subindo. Vocês sentem dessa forma? Vão falando para mim assim, quem se percebe ansioso, como que isso afeta, como que isso manifesta no corpo. Então, essa sensação, uma apreensão, um mal-estar, uma coisa que a gente não sabe às vezes nem definir, um medo que surge e que chega com a seguinte percepção: algo ruim pode acontecer, algo ruim vai acontecer. Então o cérebro começa a entender que aquela pessoa ela está vivendo uma percepção de ameaça. Ele já começa o quê? A pessoa está sentindo isso, esse medo, essa apreensão, algo ruim pode acontecer. Opa, peraí, alguma coisa está acontecendo que vai me ameaçar. E aí o que acontece? Essas situações essa maneira que a gente se sente, nos geram medo, gera ansiedade. E isso acontece principalmente quando percebemos que algo que valorizamos está sendo ameaçado. Começa a parar para prestar atenção. Quando a gente tem essa percepção, essa sensação é diante de alguma coisa, de algo que para a gente é valor, nós valorizamos e nós estamos nos percebendo ameaçados de alguma forma. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Boa noite, galera. Beijo aí pro pessoal todo que tá chegando. Vamos supor, quando eu tenho essa percepção que eu vou perder meu emprego, e o meu emprego é algo que eu valorizo muito. Quem aqui é mãe vai entender o que eu tô falando. Vocês já se pegaram num momento assim, principalmente quando a gente se coloca no lugar de outras mães que perderam filhos. Aí a gente vira e começa a imaginar a possibilidade da perda. Como que a gente sente essa situação toda e às vezes até chora, só de imaginar. E começa com essa apreensão, porque filhos a gente valoriza. Trabalho, valoriza. Ou então, em outros contextos da vida da gente, vamos supor, vou viajar. E aí, essa viagem, a gente já começa a ter uma sensação, porque imagina que algo de ruim possa vir a acontecer. E começa a gerar aquela ansiedade. E se acontecer um acidente? Se der problema, não sei o quê. E aí já começa. Então, o que a gente começa a entender? Primeiro, vou pegar em cima da frase que eu li aqui no início da nossa live. Ansiedade é muito ruim. Primeira frase. Quem não leu a frase, quem perdeu, gente, a frase que eu li aqui abrindo a live, eu vou deixar a frase escrita por completo na hora que eu for salvar a live. Depois vocês dão uma lidinha lá. Então, a ansiedade é muito ruim. Realmente é muito ruim se sentir ansioso. Porque a gente começa a perder o controle dos nossos sentimentos. E aí já começa a invadir muitos sentimentos negativos, muitas emoções negativas. E por que isso? Porque a nossa mente começa, presta atenção no que a frase dizia. A nossa mente
começa a criar, entende? A criar, ou seja, não está acontecendo, não aconteceu. A nossa mente começa a criar coisas para nos deixar mal. E aí, quando a nossa mente começa a criar essas coisas, nossa mente toma como verdade absoluta, o que não é real. Só que aí, o que acontece? O nosso cérebro, ele não distingue o que é real do que é imaginário. Se a gente está imaginando para o nosso cérebro, a percepção que ele tem é que aquilo é real. Ele não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. E aí, quando a mente cria tudo isso e começa a tornar isso como verdade, o cérebro interpreta isso como realidade, começa a vir um misto de vários e vários pensamentos negativos. E aí, a ansiedade cresce muito mais. Essa sensação de apreensão, ela cresce muito mais. Quem se vê ansioso, tá percebendo? Vocês estão percebendo isso? Como que isso acontece? Que a gente se sente assim? E que muitas vezes que a gente está se sentindo assim é porque nós estamos criando algo que ainda não aconteceu. Ou seja, algo que ainda está no futuro. E aí a gente sai do nosso tempo presente, a gente sai do aqui, do agora e percorre para o futuro, vai lá dar um passeio no futuro, na nossa linha do tempo e traz esse futuro de dor, de pensamentos negativos, de criações de fatos que ainda não aconteceram para o nosso momento presente. E aí, quando a gente faz isso, o nosso cérebro interpreta isso como a nossa realidade. É o que está acontecendo. Ele não distingue se é futuro, presente ou se é passado. O único tempo real que existe é o aqui, o agora, o presente. Passado já passou, futuro ainda não aconteceu. Mas o cérebro, então, interpreta quando a gente vai lá no futuro e busca dessa forma como sendo a nossa realidade do momento. E aí, quando a pessoa ela vive muito esse excesso de futuro com um contexto negativo, de dor, de sofrimento, de imaginação com essa conotação, trazendo todas essas percepções do futuro para o momento presente, a ansiedade, e repete isso muito, e não tem autocontrole sobre isso, a ansiedade ela pode se tornar um transtorno na vida dela. E é aí que ela entra na classificação dos transtornos mentais, onde precisa de ter o diagnóstico e o tratamento correto para poder ser tratada. E ela costuma vir acompanhada, quando ela já se torna um transtorno, com sintomas físicos. E aí o que acontece? Essa manifestação mental que é criada pela nossa mente, criando essas coisas negativas que nos faz sentir mal, que nos faz ter essa sensação de percepção, ela se transforma em sintomas físicos. Aí é onde a ansiedade começa a ser acompanhada de quê? Batimentos cardíacos acelerados, acima do normal, sudorese, respiração ofegante, cansada. E aí a pessoa começa a entrar num comportamento, e aí já vai para o comportamento do quê? De um pânico, de um desespero, de um medo exacerbado, de um medo onde que a pessoa perde extremamente o controle dela. E aí sim vem a classificação de ansiedade. E como eu falei no início aqui da nossa live, Brasil está no ranking dos países onde tem mais pessoas ansiosas. E o que a gente ouve muito falando também é que o mal do século agora é a ansiedade. E se a gente for parar para pensar, dentro desse todo o contexto aqui que eu expliquei, olha bem como que as coisas acontecem. E é importante vocês entenderem o quê?
Ansiedade é diferente de preocupação. E ansiedade é diferente de ociosidade. E muitas vezes as pessoas confundem isso e misturam e já se classificam, elas mesmas já dão o diagnóstico de ansiosas. E às vezes não é por aí. Geralmente quem tem transtorno de ansiedade tem também depressão? Depende, pode ter o transtorno depressivo ou o transtorno de ansiedade ou o transtorno misto. Aí tem que ser averiguado. Por quê? O que acontece? O transtorno da ansiedade é o excesso de futuro, quando a pessoa vive muito no futuro, na linha do tempo dela, trazendo toda essa contextualização que eu disse. Já a depressão é quando a pessoa ela vive excessivamente no passado, principalmente um passado de dor, um passado de sofrimento, e ela vive tão apegada a esse passado, vive tanto nesse passado, que ela traz esse passado dela da mesma forma para o momento presente da vida dela. E aí ela fica presa a esse passado e sofre cada vez mais, porque ela não desapega e não vive o hoje, não vive o agora, não ressignifica, não muda e continua sofrendo até entrar num estado de depressão. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho, Cláudia. Vou deixar algumas dicas aqui para vocês sobre esse contexto aí da ansiedade e comida. Primeiro, vamos só contextualizar para vocês entenderem. Então, dentro dessa concepção da ansiedade, do que ela é, escrevam aí para mim, como que vocês definem, com tudo isso que eu falei até agora, o que seria ansiedade? O que vocês entenderam para vocês? Só para poder ir pontuando e vendo as percepções que vocês estão tendo. O que seria a ansiedade? Quando eu falo que a ansiedade é diferente de ociosidade, às vezes a pessoa ela tá com um tempo muito ocioso, ela tá com um tempo livre. E aí nesse tempo livre, ela não tem muito o que fazer e não busca alternativas de preencher esse tempo livre dela. E aí quando ela tá com muita ociosidade, muito tempo livre, e ela não busca alternativas para preencher esse tempo, alternativas onde ela vai desenvolver alguma coisa, fazer alguma coisa diferente, colocar alguma ação em prática. O que geralmente essa pessoa costuma fazer? Preencher esse tempo ocioso com comida. E aí é onde busca a comida como forma de preencher o tempo ocioso. Então, muito cuidado ao se julgar eu sou ansiosa, se realmente é ansiedade ou se o seu tempo não está ocioso e você anda preenchendo esse tempo ocioso com a comida. Porque se você começar a entender isso e a ter essa percepção, ter essa consciência, você tem a opção, a decisão de preencher esse tempo ocioso com outra fonte, que não seja fonte de comida. Mas para você tomar essa decisão, é o que eu sempre falo aqui nas lives. Primeiro a gente precisa da consciência. Ninguém muda, ninguém decide se não tiver a consciência. Deixa eu ver aqui os comentários, o que vocês estão comentando. Maura, viver pensando no futuro? Isso aí, viver muito tempo lá no futuro, e aí quando vive muito no futuro, esquece de viver o tempo real, o aqui, o agora. Vanessa, medo do futuro. Isso aí, porque quando enxerga o futuro, quando se projeta lá no futuro, imagina tanta coisa ruim, tanta coisa negativa que sente medo de ir para o futuro. Inês, um sofrimento antecipado de algo que nem pode acontecer. Tá aí, Inês. Você pegou aí, ó, uma questão importantíssima, Inês. De algo que nem pode acontecer. Gente, o futuro a Deus pertence. Nós não sabemos do nosso futuro. Eu posso estar aqui hoje, ó, conversando com vocês, amanhã não tá aqui nessa vida mais. Eu posso ter, olha, pega a pandemia aí como exemplo. Quantos e quantos planos não foram realizados porque veio de uma hora para outra a pandemia? Quantos planos foram mudados, foram substituídos que a gente às vezes nem imaginava? Por quê? Uma coisa que ninguém previa é futuro. Então, às vezes a gente está indo para o futuro, quando gera essa ansiedade, buscando algo lá que ainda não aconteceu, trazendo no contexto negativo que não pode nem acontecer.
Justamente isso, Inês, ótima percepção. Medo do desconhecido, é isso aí, Camila, porque do desconhecido é algo que a gente não conhece, é algo novo. E esse medo pode ser um medo até natural, que isso é inerente ao ser humano. Se a gente não conhece, a gente não se sente seguro, gera um certo medo. Mas aí até que ponto a gente está trazendo isso de uma forma que nos prejudica, de uma forma que está muito disfuncional? Kelly está falando que antecipar o futuro com foco no pessimismo. É isso mesmo, Kelly, justamente. Então, isso mesmo, gente. Então, a primeira parte da live vocês aprenderam direitinho. Tô gostando de ver. Quem não assistiu essa primeira parte, vai ficar salva, volta e assiste para dar sequência, porque é importante a continuidade. Então, vamos lá. Busquem diferenciar se é ansiedade ou se é ociosidade. Diferencie também se é ansiedade ou se é preocupação. Essa preocupação entra muito aí no que essas pessoas estão falando. A gente está preocupando com algo que ainda não aconteceu. É porque a gente está imaginando do nosso jeito, da nossa forma, algo que ainda não aconteceu. Aí já está preocupado, sendo que pode nem acontecer. Agora, ansiedade como transtorno, como tratamento, para entrar com medicação, acompanhamento médico e tudo mais, prestem atenção no que eu expliquei aqui antes sobre os sintomas físicos que acompanham esse sentimento, essa sensação dessa apreensão. E aí, a pessoa está vivendo em constante ansiedade pelo excesso de futuro. Olha um insight aí que vocês já podem ir pegando como dica. Se excesso de futuro traz ansiedade, qual o tempo da sua linha do tempo que é o ideal para você viver? Nós temos 3 tempos: passado, presente e futuro. Tempo real, nós só temos o presente, passado e futuro não. Então, primeiro insight: ansiedade é excesso de futuro? Então, vale a pena a gente viver o quê? Em qual tempo? Qual o tempo que, se eu jogar o meu foco, se eu jogar a minha inteligência para viver minha vida, eu já vou aí minimizar minha ansiedade muito? No presente. Isso mesmo, Camila, aí a criatividade explode. Então, quando estamos muito ansiosos, o hoje, isso aí, o hoje, o presente, gente, quem se vê muito ansioso, só de já começar a mudar o tempo da linha do tempo e começar a viver mais no presente, já vai começar a diminuir a ansiedade. Porque a gente vai lidar com fatos reais, a gente vai lidar com acontecimentos reais. E quando a gente lida com os acontecimentos e com os fatos reais, aí a gente busca soluções alternativas para lidar com aquilo que está acontecendo no momento. Vale a pena viver sempre no presente. Isso aí. Isso aí, Marcelo. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho das consequências que a ansiedade traz para a vida da gente. Mas antes de eu falar das consequências, mais uma vez, o boa noite mega especial para minha filhotinha. Haha! Entrou aí na live de mamãe. Raíssa e Livinha, que estão assistindo a live juntas. Um beijo para você, querida. Um beijo. Gente, só uma pausa para dar boa noite especial, que tinha que dar, né? Não tem nem como. Então, vamos lá. Vamos falar sobre as consequências que essa ansiedade traz. E aí, agora eu quero focar no projeto de emagrecimento. E a gente vai contextualizando também, não só no nosso projeto de emagrecimento, como na vida da gente como um todo. Porque nós não somos só corpo, gente. Nós não vivemos com o único pilar, que é o pilar saúde. A nossa vida é muito mais do que isso. Quem me acompanha aqui, quem acompanha o meu trabalho, entende que eu sempre explico que nós temos a metodologia que eu trabalho, que é a vida sistêmica, pautada na vida sistêmica, classifica que nós temos 11 pilares que sustentam a nossa vida. Então, nós não somos só corpo, nós temos vários outros: profissional, nós temos conjugal, nós temos espiritual, nós temos profissional, intelectual, enfim, são 11 pilares, não é só um que a gente pauta. Então, a gente direciona para onde fizer mais sentido no momento. Ansiedade gera o quê? Estresse. E aí, se você é uma pessoa muito estressada,
essa ansiedade está te deixando muito estressada, o que acontece? Vai aumentar o nível do seu hormônio cortisol. E deixa eu te falar uma coisa. Cortisol elevado no nosso organismo, sabe qual que é a resposta que o organismo dá para a elevação do cortisol? É acúmulo de gordura. Porque ele entende que precisa de reservar energia porque está sob ameaça. E aí, onde que ele vai reservar energia? Onde que ele vai acumular gordura? No nosso corpo. Então, estresse elevado aumenta o nível de cortisol. Seu cortisol está elevado, isso vai refletir no seu ganho de peso. Essa é a primeira consequência que a ansiedade traz no seu projeto de emagrecimento. Segunda consequência que a ansiedade traz no projeto de emagrecimento é compulsões. Ela instiga, inicia, faz com que se inicie, com que se desenvolva episódios de compulsões voltado aqui no foco para comida, que a gente está falando de emagrecimento. Então aí é quando, e o que são essas compulsões alimentares? Quando a pessoa come desesperadamente, quando a pessoa come e não consegue parar de comer, quando a pessoa come de uma forma como se o mundo fosse acabar, come escondido, e ela não consegue parar, ela só para quando tá com aquela sensação assim, ó, ai, não aguento mais, e até desabotou a calça. E esses episódios, eles se repetem toda semana, para ser classificado como compulsão alimentar, como transtorno também no CID-10, esses episódios eles precisam de ser repetidos de 1 a 2 vezes semanalmente para ser caracterizado, para entrar nos sintomas e chegar ao diagnóstico de compulsão, tá? Então, vamos lá, consequências que a ansiedade traz. A ativação do estresse, que eleva o nível de cortisol, que faz acumular gordura por causa da reserva de energia. Potencializa as compulsões, desperta as compulsões alimentares. Outra consequência, desenvolve transtornos alimentares, como bulimia, anorexia, hiperfagia, que é o comer demais. Também é uma consequência que a ansiedade pode acarretar. E também reflete em outras áreas da vida da gente, como, por exemplo, eu não falei agora há pouco sobre os outros pilares que a vida da gente se pauta, que traz sustentação à nossa vida. A ansiedade reflete, às vezes, na nossa vida conjugal, no nosso relacionamento com o marido. A ansiedade traz consequências e pode refletir no nosso comportamento com os nossos filhos. Pode refletir no nosso trabalho também. Então, ou seja, a ansiedade também afeta outros pilares da nossa vida. Mais uma consequência que a ansiedade traz para a gente: busca de alívio em alimentos ricos em carboidratos e açúcares. Porque esses alimentos a pessoa já condicionou, ela já acostumou a trazer para a vida dela como recompensa. Doces, carboidratos, tudo isso. Então, quando ela se vê muito ansiosa, ela busca um alívio nessa fonte. Estou muito ansiosa, preciso de aliviar, preciso de diminuir minha ansiedade. E aí vai como se fosse um remédio para poder aliviar essa ansiedade. É outra consequência. E quanto mais a pessoa repete esse comportamento, mais forte vai ficando e mais doce ela vai buscando. Então, ela busca como recompensa, ela busca como um alívio para aquela ansiedade que ela está sentindo. Outra consequência que a ansiedade traz para a vida da gente: sofrimento por antecipação. Por que é por antecipação? É o que a gente estava falando. Porque a pessoa imagina. E se ela imagina as consequências do modo negativo, ela sofre. Ela vai estar sofrendo só de imaginar. Porque o nosso cérebro, como eu disse, não distingue o que é real do que é imaginário. Então, vamos supor, deixa eu trazer para um outro contexto aqui. Eu fiquei desempregada. Aí, quando eu fiquei desempregada, aí eu já começo a sofrer por antecipação, porque o que eu penso?
nunca mais eu vou arrumar emprego, eu não vou ter mais oportunidade na vida, as coisas não vão dar certo para mim, tá, o Brasil está em crise, então eu não vou conseguir trabalhar mais. Aí ela começa a trazer tanto pensamento no modo negativo, que aí isso começa a gerar o quê? Sofrimento. E aí tá um passo para além de ansiedade, ela desenvolveu o que eu falei, o transtorno misto com a depressão. Então, cuidado com o que você imagina, cuidado com o que você antecipa, cuidado com o que você visualiza, porque o seu cérebro ele não entende se é imaginação ou se é realidade, é o que está sendo mostrado a ele, é o que está sendo criado a ele. A mesma área cerebral é estimulada quando a gente está imaginando do que quando está acontecendo. Então, ao imaginar, você está estimulando a mesma área. Agora, isso também pode ser utilizado, gente, para um ponto positivo. Eu sempre falo, as pessoas que me acompanham, as meninas aí, as minhas alunas do curso de emagrecimento, elas sabem disso. Tem uma aula lá do curso que eu falo sobre isso. A importância da gente criar a nossa visão de futuro positiva, da gente julgar esse foco de visualizar o futuro, de nos imaginar, de nos ver, de nos sentir como a gente quer estar lá na frente, porém dentro de um contexto positivo. Você pode usar a sua mente tanto contra você quanto a seu favor. Você que escolhe, a escolha é sua. De como que você quer usá-la. Ela pode, não tem uma frase que fala assim? Ela pode ser nossa amiga como pode ser a nossa inimiga. Então, quando a gente fala de visualização de futuro positivo e a construção dessa visualização, é isso aí. Agora, quando a gente fala de emagrecimento, eu vou fazer uma pergunta aqui, eu quero que vocês respondam para mim. Presta atenção na pergunta. Qual a chance de você conseguir manter uma dieta com construções de sofrimento? Responda aí para mim, galera. O que vocês acham? Quais as chances de você conseguir manter uma dieta com construções de sofrimento? O que vocês acham? Que chances seriam essas? Para pensar. Vanessa acha que é 0? Quem mais? Então, eu vou te fazer essa mesma pergunta de uma forma diferente. Maria Bernadette também acha que nenhuma. Você anda tentando emagrecer, construindo sofrimento, trazendo sofrimento para você? Você está buscando essa alternativa? Você está buscando entrar num projeto de emagrecimento? Ou você está começando um projeto de emagrecimento, construindo situações de sofrimento para você? Porque se você tiver, desculpa te dizer, mas você não tem chance, quase que nenhuma, a não ser que você mude-as enquanto é tempo. Chances de conseguir resultados efetivos. Enquanto você, através da sua ansiedade, gerar sofrimentos ao pensar em emagrecer, ao dar esse contexto, ao dar esse significado para a dieta, as suas chances serão de desistir mais uma vez. E tudo isso começa aqui dentro, porque é você quem está dando esse significado. É você quem está trazendo essas percepções aqui que a gente está falando e gerando essa ansiedade dentro de você. Então, tome muito cuidado com isso. Esse é o primeiro ponto. Agora, outro ponto quando a gente fala de ansiedade. Quando você entra num projeto de emagrecimento, quando você começa a buscar emagrecer, querendo tudo para ontem. Eu quero emagrecer. Aqui, ó, Cristiane, eu recebo telefonema assim, mensagem assim. Cristiane, eu quero emagrecer, mas é assim, é urgente. Cristiane, eu quero emagrecer, mas é para ontem. Outra forma de manifestação da ansiedade é essa. E aí, você pensou muito assim, né, Kelly? Quando iniciava, ainda bem que você mudou, né? Então, e aí, quando a pessoa pensa assim, eu quero emagrecer, mas quero emagrecer para ontem, ela já está iniciando um processo ansioso aí dentro dela.
E aí, o que é a tendência? Qual que é a probabilidade das ações dessa pessoa? Fazer loucuras para emagrecer. Fazer loucuras para atender essa demanda dela que tem que ser urgente, tem que ser na hora, tem que ser para ontem. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que isso significa? Idade emocional infantil. Com todo amor no coração. Coloquem amor nas minhas palavras, gente. Mas infelizmente é isso. A sua idade emocional está infantilizada. Isso se equipara, sabe o quê? A criança. Criança quando faz birra, que vê lá na propaganda um brinquedo, vira para a mãe, para o pai, eu quero isso, mas eu quero agora. E começa a fazer birra, porque quer agora. E aí, infelizmente, muitos pais atendem os desejos imediatos das crianças na hora. Quando sai, vai na rua, vê vitrine, vai no supermercado e faz birra, bate o pé no chão. Eu quero agora, tem que ser agora. Ou então o pai, a mãe vira para a criança e fala assim, fala alguma coisa para a criança assim, espera um pouco, depois, espera um pouquinho, depois eu te dou, então depois eu faço, aguenta a mão aí. E a criança começa a fazer birra, mas tem que ser agora. Todas as vezes que você busca essa ansiedade no seu processo de emagrecimento e querendo tudo para ontem, e tem que ser muito, e tem que ser agora, você nada mais está fazendo do que ativando a sua criança interior, só que de uma forma, com um contexto emocional aí infantilizado. Enquanto você não controlar a sua criança interior, vai ser ela quem vai estar te controlando dessa forma. Igual quando isso acontece e os pais não impõem limite nas crianças, as crianças comandam os pais. Então preste atenção se essa ansiedade não está trazendo esse tipo de comportamento para você. Deixa eu te dar um exemplo aqui, deixa eu te contar uma história. Eu adoro jabuticaba, está na época de jabuticaba. Nossa, acho uma fruta assim, uma delícia. E lá no nosso sítio vai dar jabuticaba pela primeira vez esse ano. Meu marido falou comigo essa semana, falou assim, nosso pé lá tá ficando lindo, vai ficar carregado de jabuticaba. E eu vou poder desfrutar de um pé de jabuticaba que é meu. Olha que delícia, eu tenho um pé de jabuticaba no meu sítio, que é uma fruta que eu adoro. Vou poder subir no pé de jabuticaba e chupar jabuticaba. Mas sabe há quanto tempo eu tô esperando isso acontecer? Há mais de 10 anos atrás que esse pé de jabuticaba foi plantado e que vai dar a primeira florada agora. Assim como o pé de jabuticaba, que precisa do tempo de maturação para poder dar fruta, é muita coisa na vida da gente. E não adianta a gente querer acelerar o processo, porque quando a gente quer acelerar e não espera esse tempo de maturação, a gente faz loucuras e às vezes não acaba chupando a jabuticaba porque não soube esperar. Eu que amo jabuticaba, vai ser uma delícia para mim, porque eu vou saborear e eu amo essa fruta. Mas tem mais de 10 anos que eu estou esperando por isso. Prestem atenção no que vocês estão fazendo com o processo de emagrecimento de vocês. Se vocês não estão querendo, devido a uma ansiedade, devido ao descontrole daquela criança birrenta que está aí dentro, querendo tudo para agora, de imediato, não desfrutando do que pode vir a acontecer lá na frente. Se você não está deixando de chupar a jabuticaba gostosa e saboreá-la, metaforicamente falando, do seu processo de emagrecimento. Fala aí para mim, gente, vamos ver aqui na live. Quando a gente para pensar assim, vamos criar nossa visão de futuro positiva. Vão enxergar a gente lá na frente com a vida saudável, com o corpo do jeito que faz sentido para cada um de vocês. Se imagine lá, se sentindo bem, tendo alcançado o objetivo. Qual que vai ser a sua maior realização quando você alcançar isso? O que hoje você não faz e que você tem vontade de fazer? Eu já falei em várias lives aqui, eu tinha várias, mas uma das minhas maiores realizações foi usar meu vestido branco. Que eu não usava meu vestido branco e consegui usar um vestido branco no Réveillon. E você, vão escrevendo aqui, qual que vai ser a sua maior realização quando você atingiu o seu objetivo com o corpo que você tanto quer? E com a vida saudável que você quer levar?
O que que você vai realizar? Quem vai começar a escrever qual que vai ser a maior realização? Pequenas realizações, coisas do dia a dia. Fala para mim o que que vocês vão realizar na vida de vocês. Assim como para saborear jabuticaba eu tive que esperar mais de 10 anos para o pé dar aquela florada, imagina vocês percorrendo aí o trajeto do emagrecimento, o que que vocês vão colher lá na frente que vai ser uma realização na vida de vocês? Eu quero saber. Conta aí para mim. Kelly, um body branco bem colado no corpo. Isso aí, daqueles correndo, bem bacana, bonito. Comprar roupa sem medo, a Fernanda. Entrar na loja, né, Fernanda? Virar, eu quero experimentar essa. Chega no provador, experimenta todas e escolhe aquela. Usar biquíni sem ficar neurada, andar na praia sem ficar de burca, né, Vanessa? Isso aí. Chegar no laboratório, pegar o resultado dos exames, todos os exames ótimos, excelente. Escolher as próprias roupas e não ser escolhidas por ela, isso aí. Então, vocês estão vendo que isso aí são o que vocês buscam lá na frente? Mas para vocês alcançarem tudo isso aí, vocês precisam de esperar o pé da jabuticaba dar a primeira florada. Porque senão não vem. Senão não vai acontecer. Ansiedade. Quando se encontra trocar o maiô pro biquíni, ó, isso aí. Então, tá vendo? São realizações, gente, que são possíveis de acontecer. Do exame também, isso aí. Aprender a controlar a partir do conhecimento adquirido. Então, vamos parar para pensar. Se a ansiedade está te atrapalhando nas suas realizações, fazer uma corrida, falar em corrida, outra realização minha, andar de bicicleta, eu já estou andando de bicicleta, já estou pedalando. Foi realização, porque eu esperei o pé da jabuticaba da florada. Pois é. Isso que agora vamos começar a falar disso, de como colocar, como trazer isso para a prática, para a vida da gente, olhar de novo no espelho. Olha aqui, hashtag da nossa live hoje. Na hora que terminar essa live, eu vou postar a live no feed e eu quero que você me conta qual foi seu maior aprendizado de hoje e colocar a hashtag espere o pé de jabuticaba dar a primeira florada. Vai ser a nossa hashtag da live de hoje. Escreva aí, anota aí para vocês não esquecerem. Eu quero ver esse comentário lá no Instagram, hein, gente? Hashtag espere o pé de jabuticaba dar a primeira florada. Escreva aqui nos comentários para vocês não esquecerem o nome da nossa hashtag. E aí vocês já entenderam a ansiedade, vocês já entenderam o que é ansiedade. Vocês já entenderam também como que a ansiedade afeta no nosso projeto de emagrecimento, as consequências que a ansiedade traz. E aí vira e fala assim, então tá bom, Cris, mas como diminuir essa ansiedade? Vamos lá, primeira coisa, para Ana Maria usar o biquíni bem lindo quando ela esperar o pé de jabuticaba dar a primeira florada e usar o biquíni bem lindo que ela quer. Dentro de todo esse contexto aqui, gente, primeira dica, por onde que vocês acham que o controle da ansiedade, onde o controle da ansiedade precisa de ser feito? Onde que a gente precisa assim, Cris, eu tô perdida, não sei o que eu faço, eu sou muito ansiosa. Qual que é o primeiro passo? De tudo isso aqui que nós falamos, vocês já entenderam? A gente precisa de começar a controlar a ansiedade onde? Onde, galera, que precisa de controlar a ansiedade? Começar por onde? Vamos ver quem que vai acertar. Eu tenho diagnóstico de ansiedade, eu tomo remédio e tal. Ótimo, se faz parte, se tem indicação, se o médico passou e precisa de um medicamento, isso mesmo. O medicamento vai ser uma ferramenta que você vai ter. Mas além do medicamento, e tem pessoas que não precisam de medicamento.
precisam é de começar, o controle da ansiedade comece aqui, na nossa cabeça, no tempo, na nossa cabeça e no tempo que a gente está vivendo. Começar a controlar primeiro os nossos pensamentos que estão trazendo as ações, controlar primeiro os nossos pensamentos que estão gerando as nossas emoções negativas. Pensamento, às vezes, muitas vezes, praticamente na maioria das vezes, que são irreais e que nós estamos tomando como verdade absoluta na vida da gente. Então, anotem aí, primeiro passo, controle dos pensamentos irreais, imaginários. Segunda dica que eu deixo aqui para vocês quando a gente está falando de ansiedade. Jogue o seu foco, a sua inteligência para viver o presente. O tempo real que existe é o presente. Quando você for se conectar ao futuro com as suas imaginações e as suas visualizações, conecte-se de maneira positiva para ir fazendo a construção de um futuro melhor. E desconecte do seu passado de dor e de sofrimento. Vá lá um pouquinho no seu passado só para arrumar o que precisa de ser arrumado. Só para ressignificar o que ficou com significado negativo. Mas viva o presente. E em vez de só de ficar querendo, eu preciso de mudar esse quadro, só querer mudar, eu preciso acabar com a ansiedade, peraí, calma. Olha primeiro, terceira dica, o que está causando esse quadro de ansiedade em mim? Acha o ponto, o que está causando, em qual desses pilares da sua vida, onde está desajustado lá, onde que não está legal e que está trazendo essa ansiedade para o seu dia a dia. É uma terceira dica que eu deixo aqui para vocês em como minimizar, como controlar essa ansiedade aí no projeto de emagrecimento de vocês. De emagrecimento, mas leva isso para qualquer área da sua vida que esteja precisando. Quarta dica que eu queria que você parasse e pensasse um pouco. E refletisse. Você anda abraçando o mundo e superlotando a sua agenda? Para pensar nisso. Você está querendo resolver o problema de todo mundo, fazer tudo para todo mundo e com isso enchendo a sua agenda de coisas e querendo junto com fazer para todo mundo, fazer para você também, aí superlota mais ainda a sua agenda? Avalie esse ponto. O que eu posso delegar? Para quem que eu posso pedir ajuda? Onde que eu posso pedir ajuda? Em que eu estou precisando aprender a falar não para o outro e falar sim para mim? De uma maneira, existem maneiras de se dizer. Se esse for o seu caso, comece a organizar isso também diminui a sua ansiedade e aí você vai ter mais tempo para poder voltar para si, para cuidar de si, para cuidar do seu projeto de emagrecimento. Para fazer as coisas que são importantes para você no seu projeto de emagrecimento, para ter tempo de cuidar da sua comida, para ter tempo de se planejar, para ter tempo de inserir uma atividade física na sua vida. A partir do momento que você delegar, que você pedir ajuda, que você falar não para o que for necessário. Quinta dica, viu que está com problemas, viu que tem alguma coisa desajustado, parar e resolver de uma forma que não seja através da comida. O que não anda bem na sua vida. Gente, desde quando comida resolve problema? Desde quando? Desde quando eu tô com um problema no meu casamento, eu vou comer e aí vai resolver o problema no meu casamento? Desde quando eu tô com um problema com uma colega de trabalho, então eu vou comer e vai resolver o meu problema com o colega de trabalho? Desde quando eu estou com uma insatisfação na minha vida profissional, então eu vou comer porque vai resolver essa insatisfação que eu tô tendo na minha vida profissional? Que isso? Isso é irreal, isso não existe. Então é parar para entender o quê? Eu preciso de resolver os meus problemas, porque todos nós temos problemas.
Como resolver os meus problemas que não seja através da comida? Quais as soluções eu consigo encontrar para esse determinado problema que não seja comida? Porque se você continuar diante das suas dificuldades, diante dos seus desafios, diante dos seus problemas, buscar a comida como solução, você vai estar trazendo para você dois problemas para sua vida. Aquele que te instigou a comer e o outro que você vai estar engordando e cada vez mais. E atrás do ganhar peso, atrás do engordar, você vai estar trazendo problemas de saúde, problemas de autoestima, problemas financeiros, porque as roupas já não vão estar servindo, vai ter que ficar comprando um monte de roupa nova, ou seja, é uma avalanche de problemas que vem atrás disso, porque você está buscando resolver algo numa fonte que não é a fonte adequada. Então, para pensar, nesse momento, se questionar, interromper esse piloto automático, interromper esse automatismo, onde eu só busco resolver os meus problemas através da comida. Para de potencializar esse problema e ainda criar mais um problema para você e para sua vida. Faz sentido para você isso que eu estou falando aqui? O que vocês acham? Quem está aí assistindo costuma buscar resolução dos problemas na comida e depois, quando come bastante, cai em si, vê que o problema continua do mesmo jeito e que está ganhando mais um problema, que é o ganho de peso? Isso faz sentido para você? Responda aí para mim, sim ou não? Faz ou não faz sentido? Muito. Pois é. Até quando? Até quando a busca dos seus problemas na sua vida você vai estar buscando na fonte que é comida? Tá vendo? E sabe por que eu falo isso? Porque foi uma maneira em que durante muito tempo da minha vida eu busquei resolver os meus problemas. Tudo isso que eu tô falando aqui com vocês, gente, eu tô falando porque é o que acontecia comigo. Por isso que eu tô perguntando se faz sentido para você. Outra dica para poder ajudar na ansiedade. Inicie uma alimentação saudável, aos poucos. Introduz aos poucos e aos poucos vai gerando a sua consciência alimentar. Para com essa questão que não te faz bem. Que bom, Maura. Fico feliz em estar fazendo parte do seu processo. Agradeço a confiança. E que bom que já tem mudado, porque você está se permitindo mudar. Uma pena que muitas pessoas não se permitem. Então, quando eu falo de alimentação saudável, aí vem aquela ansiedade, a criança birrenta que mora lá dentro, mas eu tenho que emagrecer agora, tem que ser hoje, tem que ser 10 quilos no mês. Se não for 10 quilos no mês, para mim não serve. Aí, o que acontece? Passa longe ter uma alimentação saudável. Aí já começa a fazer de cara dietas mega restritivas, sem consciência alimentar nenhuma e que não se sustentam por muito tempo. Então, outra dica, inicie a sua alimentação saudável aos poucos, vai começando pouco a pouco, vai gerando consciência. A partir do momento que for tendo mais consciência, vai avançando mais um nível e assim vai. Que bom, Bernadette, fico feliz. Isso aí, Adriana, já começou a trocar o trigo, já tá mudando a alimentação. Gente, eu vou contar uma história minha, um depoimento meu. Porque vocês que estão aqui me acompanham há muito tempo sabem da minha saga ao longo aí desses anos. O que eu tenho hoje de hábito não é o mesmo que eu tinha há 4 anos atrás. Tudo foi mudando, tá sendo uma construção. Eu fui mudando aos poucos, devagar, eu fui tendo consciência, igual a Adriana estava falando do trigo. Aí teve um momento da minha alimentação que eu tirei trigo, teve um momento que eu fui vendo que pão já não fazia mais sentido. Hoje eu como pão assim, esporadicamente, já opto pelo integral. Inclusive, sábado, eu tava com visita aqui em casa, fui comer pão de sal, passei mal, porque tinha muito tempo que eu não comia esse pãozinho, né, francês, pão de sal que a gente fala aqui. Então, assim, vai mudando gradativamente. Aí, essa semana, por exemplo, eu já comecei a dar mais um nível, que agora eu vou começar uma outra estratégia. Eu vou começar a fazer protocolo de jejum intermitente. Mas eu não comecei
o protocolo de jejum intermitente lá atrás, de uma vez, de cara, sem consciência nenhuma. E antes de eu começar a fazer o protocolo de jejum intermitente, para mim, o que foi importante? Eu comprei uma mentoria com uma nutricionista, que eu estou fazendo essa mentoria ainda, e já tem mais de um mês que eu estou primeiro adquirindo conhecimento com ela, eu estou entendendo, eu estou trazendo mais consciência. Quem me acompanha aí vê que direto eu posto, ó, mentoria com a Patrícia Davidson, a nutricionista que eu estou fazendo mentoria com ela. E aí eu fui criando consciências e elevando o meu nível até que eu cheguei a tomar a decisão do quê? Agora eu vou subir mais um nível, agora eu quero começar a usar a estratégia de jejum intermitente para, e quem sabe fazer se eu adequar um estilo de vida para mim. Mas, ou seja, o que eu quero que vocês entendam com isso? É uma construção, foi aos poucos, eu fui mudando e vou mudando ainda mais aos poucos. Eu também estou na jornada igual vocês estão. Eu sofro de obesidade, então a obesidade para mim não curou, eu estou aprendendo a lidar com ela, eu estou aprendendo a deixar ela sob controle. Igual quem tem pressão alta e que faz tratamento para pressão alta ficar controlada, é o que eu faço com a obesidade. Eu uso de estratégias e faço tratamento para ela poder ficar controlada e não ela virar mais um problema para mim, como já foi durante anos e anos da minha vida. E é assim que as coisas vão acontecendo, gradativamente, pouco a pouco. Quanto mais consciência vai adquirindo, mais a gente vai avançando. Outra dica. Ai, gente, isso é de suma importância, prática de atividade física, isso está mais do que falado. Atividade física estimula hormônios do bem, dopamina, serotonina, tudo mais. Não espere a vontade da atividade física chegar, não. Só vai, começa aos poucos, começa devagar, começa minutos, vai aumentando gradativamente. E parem de associar a atividade. Eu preciso de fazer atividade física para emagrecer. Não, você não precisa de fazer atividade física para emagrecer. Você precisa e é importante fazer atividade física para você ter qualidade de vida, para você ter saúde, para você ter uma longevidade melhor na sua vida. Se você ficar atrelando a atividade física só a emagrecimento, isso pode estar trazendo um significado de dor e sofrimento para sua vida. O corpo foi feito para estar em movimento, para movimentar. Então, atividade física não é só para emagrecer. Atividade física é para controlar a ansiedade, para trazer bem-estar, para ativar os neurotransmissores no sistema central que são muito importantes, para melhorar o sono, para melhorar o intestino, isso mesmo, Tatiana. São inúmeros benefícios que a atividade física tem, inúmeros benefícios que ela traz. Para de achar que é atividade física só para emagrecer, mesmo porque quem quer emagrecer só com atividade física, será que alcança resultado? O que vocês acham? Será que está alcançando? Aí eu quero emagrecer e eu faço só atividade física. Aí come desesperadamente, come horrores, não trabalha a mentalidade, mas malha. Será que obtém? Se o resultado for emagrecimento? Para na lógica, calcular, matemática. Se eu como um McDonald's com uma batata frita e um refrigerante, isso aí tem quantas calorias? Eu nem sei. Um monte de caloria. E aí, se eu faço uma caminhada, eu queimo 250 calorias, infinitamente menor do que eu ando comendo. E aí? Vai emagrecer se o seu objetivo é esse? Outra dica. Vai cair daqui a pouquinho. Não sei se vai cair não, porque costuma ficar mais tempo, né? Ansiedade, a gente está muito acelerada. Desacelera aqui, ó. Como? Relaxamento, prática de meditação, prática de mindfulness, oração também ajuda, porque é uma conexão que a gente entra com o plano maior espiritualmente falando, ou seja, conecte-se com você mesmo de alguma forma em que vai te desacelerar. Respiração. Outra dica, mude a sua comunicação, seja grato, foque no que você tem, desfoca da falta, opere sua mente no seu lado positivo. Isso tudo vai te ajudar quando você... Aqui, ó, nós temos o polo negativo e o polo positivo. Quando você trabalha a maior parte do tempo no modo positivo, isso não deixa com que você crie aqueles pensamentos ruins e negativos que são
e reais. E a última dica que eu vou deixar aqui para vocês: observe os seus pensamentos. E ao observar os seus pensamentos, busque controlá-los. Argumente com os seus pensamentos. Pratique o seu diálogo interior. Isso é de suma... Não caiu, mas eu já vou finalizar daqui a pouquinho. Não vou tomar muito tempo de vocês não, só para a gente finalizar. Então, observar os pensamentos que vocês estão tendo e se ver que eles estão muito tempo no polo negativo e trazendo ansiedade para vocês é controlar esses pensamentos. E como que você vai conseguir controlar esses pensamentos? Argumentando, se questionando, trabalhando o seu diálogo interior. É dessa forma. Beth, verdade, melhorou muito a saúde, o peso. Eu malho para comer, justamente, Kelly. Gente, isso é um tipo de pensamento de autossabotagem, assim, fortíssimo. Eu vou comer mais hoje que amanhã eu vou malhar. E às vezes a conta realmente não bate. Disso tudo aqui que a gente falou, o que eu quero deixar para vocês entenderem? A fundo. Se você está se sentindo uma pessoa muito ansiosa, se você está gerando muito essa sensação, essa percepção aí da ansiedade, né? Que eu falei que é essa apreensão, esses medos constantes, algo está desencadeando isso. E o que está desencadeando isso? Está vindo provavelmente daqui. E quando eu falo daqui, da nossa mente, está atrelado aos nossos pensamentos. Então é onde a gente precisa de começar a intervir. No que você anda pensando, no controle dos seus pensamentos, para não deixar eles serem desencadeados dessa forma que vai potencializar isso ainda mais. Buscar resolver os seus problemas na raiz e não na fonte comida, porque a fonte comida não vai resolver. Aquele docinho que você come quando você está ansiosa, ele só vai trazer mais problemas para você. E eu quero finalizar essa live com a frase que eu abri a live de novo, porque agora eu vou ler essa frase de novo e quem está aqui desde o início vai ver como que a frase já vai fazer outro sentido. Ansiedade é muito ruim. A gente perde o controle dos nossos sentimentos. Nossa mente cria coisas para a gente ficar mal, tomando como verdade absoluta o que não é real. E nos lembrando de coisas que não devia a todo momento. E tudo isso acontece ao mesmo tempo, combinado com diversos pensamentos negativos. Então fica aí para vocês por onde começar. Gente, muito obrigada pela presença de todos mais uma vez. Quarta-feira que vem, 20h30, nos encontramos aqui novamente. Vou trazer mais um tema relevante para vocês. Tá? Muito obrigada pela participação. Vou deixar a live salva lá no feed com essa frase e colocar lá a hashtag deixa o pé de jabuticaba florescer. Combinado? Um grande beijo para vocês e aguardo também o feedback lá. Eu quero que vocês falem para mim o seguinte. Se vocês não comentarem lá, eu vou parar de ficar fazendo live aqui para vocês, hein? Quero que vocês comentem lá para mim o seguinte. Qual foi o seu maior aprendizado nessa live de hoje? Se não tiver comentário, não vou fazer live mais. Beijo, gente. Aqui, ó. Quem tá aqui pela primeira vez, tem um link na bio do meu Instagram. Clicar lá, cai na minha lista de conteúdos gratuito e eu envio lá mensagens para poder fortalecer que pode te ajudar, tá bom? Grande beijo.